Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou advogada, membro do programa Direito na Escola aqui em Belo Horizonte e hoje eu vim conversar com vocês sobre vício e defeito no Código de Defesa do Consumidor. Embora essas duas palavrinhas sejam consideradas sinônimas, juridicamente falando, elas possuem significados distintos. Então vamos lá. O vício é tudo aquilo que considera o produto impróprio ou inadequado para o consumo. Ele atinge diretamente o produto, diferente do defeito. O defeito, em contrapartida, ele já atinge diretamente a pessoa do consumidor. Vamos a um exemplo. Suponhamos que você vá a algum supermercado comprar uma lata de leite condensado para fazer um brigadeiro. E ao chegar em casa, você abre aquela lata de leite condensado e se depara com um mofo. A partir do momento que você abriu o produto e identificou aquele mofo, você esteve ali diante de um vício, porque aquele produto ele já se tornou impróprio ou inadequado para o seu consumo. E aí você vai poder fazer as reclamações de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Diferente se você tivesse chegado na sua casa, aberto essa mesma lata de leite condensado e cumprido seu objetivo, que era fazer o brigadeiro. Porém, a lata estava mofada, você fez o brigadeiro, consumiu aquele brigadeiro e as pessoas que consumiram ali junto com você acabaram passando mal. A partir desse momento, esse vício, ele se tornou um defeito. Então, nós podemos também dizer que todo defeito é um vício, mas nem todo vício é um defeito. O defeito, ele é um vício com alguma coisa a mais. Então, por ele ser um vício com alguma coisa a mais, ele vai trazer prejuízos a mais. Ele inclusive vai trazer alguns danos para o consumidor. Pode ser um dano material, pode ser um dano estético, pode ser um dano moral, porque ele trouxe um problema para o consumidor. Ele atingiu a pessoa do consumidor e não o produto sozinho. Então, essa seria a diferença entre os dois. O vício ele atinge o produto, enquanto o defeito ele atinge a pessoa do consumidor. Então, o defeito é grave e o vício não tão grave. Então, podemos dizer o seguinte, que o vício ele vai trazer problemas relacionados à quantidade ou qualidade ou quantidade, e vai tornar o produto impróprio ou inadequado para o seu consumo. Então, tem esse exemplo da lata de leite condensado mofada, que você esteve ali diante de um vício que nós chamamos de vício aparente, porque você conseguiu identificar diante dos seus olhos o vício com facilidade, mas ele também poderia ser considerado um vício oculto se você não tivesse identificado aquele mofo, se ele estivesse no fundo da lata. E essa seria a diferença também, que o vício ele é dividido em vício oculto e vício aparente. Então, vício aparente é tudo aquilo que está diante dos seus olhos. Vou fazer um olhinho aqui para vocês lembrarem. E o vício oculto é aquilo que você não consegue ver num primeiro momento. Muitas vezes esse problema só vai acontecer depois. Suponhamos, você compra um smartphone. E aí esse smartphone está todo embalado, todo novo, mas quando você chega na sua casa, você liga ele na tomada e ele não carrega. Você está aí diante de um vício aparente, um vício que saltou os seus olhos no primeiro momento. Ele está literalmente debaixo do seu nariz. Aí você vai conseguir perceber facilmente, vai buscar os meios no Código de Defesa do Consumidor para reclamar. Um outro problema que pode acontecer que seria o exemplo de vício oculto. Esse mesmo smartphone, com o passar do tempo, você percebeu que em alguns momentos de uso a tela dele some, a tela dele fica escura. E não era para isso estar acontecendo. Então esse seria um vício oculto, que ele só foi percebido com o passar do tempo. Então o Código de Defesa do Consumidor também vai tratar esses dois tipos de vício, tanto o oculto quanto o aparente. Voltando aqui ao defeito, nós podemos dizer que o defeito é tudo aquilo que compromete a segurança do consumidor. Ele traz risco à vida ou à saúde dele, seja pelo produto propriamente dito ou pela falta de informação do produto, porque se ele também não trouxer as informações adequadas para o consumidor, de forma que ele não consiga se proteger de eventuais riscos, nós também podemos ter um caso aqui de defeito. Tá? Ele atinge diretamente a pessoa do consumidor e ele também é chamado de acidente de consumo. Então, sempre que você estiver diante de um defeito, nós estaremos também diante de um acidente de consumo. Defeito sempre vai trazer problemas para a pessoa do consumidor. Nem sempre vai ser nem sempre vai trazer assim, um risco na hora, mas se comprometer
né? Se o consumidor tiver numa situação que a vida dele foi colocada em risco, nós também teremos aqui um caso de defeito, tá? Não precisa, nem sempre vai acontecer do consumidor assim ter perdido uma mão, não. Mas se a situação lá tiver gerado algo que poderia ter comprometido a mão do consumidor ou fazer com que ele perdesse a mão, aquele produto ele é completamente inseguro, ele nem poderia estar no mercado. Então nós temos aqui um caso de defeito, tá? Uma outra coisa importante para se dizer é que no caso de vício, toda a cadeia produtiva, ela responde de forma solidária. Então, voltando ao exemplo da lata de leite condensado. Você comprou a lata, identificou o mofo, eu vou reclamar com quem? Com todo mundo. Você pode reclamar lá no supermercado onde você comprou, você pode reclamar com aquele produtor, né, o fabricante daquela lata de leite condensado, com o revendedor da lata de leite condensado que forneceu a lata lá para o supermercado onde você comprou. Enfim, toda a cadeia produtiva responde de forma solidária, independentemente de culpa, porque é assim que o Código de Defesa do Consumidor define. Já o defeito, quando você está diante de um produto defeituoso, a responsabilidade aqui, em relação à pessoa do comerciante, ela é subsidiária. Então você só poderá reclamar diretamente com o comerciante se os demais personagens aí da cadeia produtiva não forem identificados, cabendo inclusive ao comerciante, se ele for punido por alguma razão, ajuizar depois uma ação reivindicando, né, os direitos dele com relação aos demais personagens aí da cadeia produtiva, tá? Uma outra coisa que é importante, quando você identifica vício ou defeito no seu produto e tem ali algum problema relacionado a isso, você tem direito para poder reclamar. Você não tem que ficar com aquele produto viciado ou defeituoso. E você pode reclamar num prazo de 30 dias, se for um produto não durável, que são aqueles produtos de consumo rápido, ou 90 dias, se for um produto durável. Uma outra questão, que tem uma pegadinha. No caso de vício aparente, você está aí restrito a esse prazo de 30 ou 90 dias. Porém, se for um vício oculto, você só vai identificar esse problema com o tempo, certo? Então, a partir do momento que você identificar o problema, é que o seu prazo começa a valer, e não antes. Diferente do vício aparente. O vício aparente, assim, como o vício está debaixo do seu nariz, você não tem que deixar para depois, você reclama dentro desse prazo. Mas se é um vício que você não consegue identificar, você vai reclamar a partir do momento que você tomou conhecimento daquele problema. E aí você vai buscar os órgãos de defesa do consumidor que estão aí à sua disposição, seja o PROCON ou uma plataforma de apoio ao consumidor como Reclame Aqui ou consumidor.gov, e fazer valer os seus direitos. Eu espero que tenha ficado esclarecido essa questão de vício e defeito. Muito obrigada e até a próxima!